Se existe algo que mais nos aproxima de Deus e ajuda-nos a sentir-se chegados a Ele, é a oração. A oração faz parte da nossa adoração. Então, a pergunta que queremos fazer aos irmãos é: como é que está a qualidade das tuas orações? Será que nós, individualmente, oramos de todo o coração e com todo o respeito a Jeová? Será que nós tiramos tempo suficiente para falar com o nosso Deus, nos aproximarmos dele por meio da oração? Como é que está a qualidade das nossas orações? Queridos irmãos, nesse discurso, nós vamos falar o exemplo de Jabez. Jabez, na realidade, ele é um personagem bíblico pouco conhecido. Mas hoje, nesse discurso, nós vamos ter o privilégio de conhecer um pouquinho desse personagem desconhecido, entre aspas, e ver o que ele pode nos ensinar acerca da oração. Queridos irmãos, a realidade é essa. Muitas vezes, alguns cristãos, eles ficam tão ocupados que acabam esquecendo de orar. Outros ficam tão apressados que acabam orando tão rápido. E ainda outros simplesmente decidem não orar. Por quê? Porque eles não confiam mais em Deus. Talvez aconteceu alguma coisa na vida deles e eles decidiram parar de orar. Nesses três casos, a falta de oração revela também falta de fé. Então, como é que está a qualidade das nossas orações individualmente? Será que nós ainda oramos com a mesma disposição de quando nos tornamos publicadores? Queridos irmãos, por favor, abram a vossa Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo número 4, versículos número 9. Esse versículo, ele vai nos mostrar como é que era, ou quem era Jabez. Como é que ele era encarado na altura em que ele vivia lá no tempo de Israel. 1 Crônicas, capítulo número 4, versículos número 9, diz o seguinte: Jabez era mais honrado do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: foi com dores que o dei à luz. Os irmãos conseguiram notar quem era Jabez ou como é que ele era encarado pelos outros? A parte inicial do versículo 9 diz que Jabez era o mais honrado de todos os seus irmãos. Ou seja, na realidade havia motivos claros que fizessem as pessoas dar-lhe essa devida honra. Era uma porção a mais em relação à honra que os seus irmãos recebiam. Por quê? Porque com certeza ele era uma pessoa exemplar. Era uma pessoa digna de respeito. Jabez com certeza tinha uma ótima relação com Jeová e isso transparecia para outras pessoas. No entanto, uma das coisas que nos chama mais a atenção é a sua oração. Houve uma ocasião que Jabez fez uma oração que mostrou que ele se importava muito com a adoração verdadeira. Nós vamos ler a parte A do livro de 1 Crônicas, capítulo 10, ou capítulo 4, versículos 10, para ver como é que a oração de Jabez mostrou que ele realmente se importava com a adoração verdadeira. Esse texto diz o seguinte: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera que tu me escondesses e ampliasses o meu território, que a tua mão esteja comigo e me proteja da calamidade, para que não me cause nenhum dano. Quando nós olhamos para esses versículos, automaticamente percebemos que era uma oração que Jabez estava a fazer. Pelos vistos, Jabez era alguém que tinha o costume de orar, ele tinha o hábito de orar. E é interessante a forma como ele começou a sua oração.
ele implorou a Deus que o abençoasse e também pediu que Deus ampliasse o seu território. Talvez, numa primeira impressão, nós olhamos nisso e pensamos: será que ele era orgulhoso e queria tudo para si? Na realidade, não, queridos irmãos. Jabez não era um homem ambicioso. Ele não desejava as terras que pertenciam aos seus próximos. Na realidade, esse pedido sincero, a sua oração, estava relacionado com muito mais do que as pessoas pensavam na época. Na realidade, ele queria que o território dele fosse ampliado de modo pacífico para que mais adoradores de Jeová tivessem a oportunidade de morar nele e adorar a Jeová livremente. Então, basicamente, o que Jabez estava a pedir era o seguinte: Jeová, por favor, eu já tenho essa porção de terra, mas eu sinto que nessa porção não teremos um número tão amplo de pessoas a adorarem a Ti, de pessoas a Ti servirem. Então, por favor, Jeová, abra o meu território, amplie o meu território, estenda o meu território para que mais pessoas venham e consigam adorar, glorificar o Teu grandioso nome. Os irmãos conseguiram entender qual era o foco de Jabez? Conseguiram perceber o que a oração de Jabez revelava sobre ele? Revelava que ele se importava bastante com a adoração verdadeira. Revelava que ele respeitava Jeová, queria o adorar e ele queria que muitas outras pessoas tivessem o privilégio de conhecer a Jeová. Então, Jabez era um homem de mentalidade espiritual que entendia o quão importante é a oração. Mas agora, será que Jeová respondeu à oração de Jabez? A parte B, no versículo número 10, diz o seguinte: então, Deus concedeu-lhe o que tinha pedido. É interessante que o livro de 1 de João, capítulo 5, versículos número 14, diz que Jeová Deus, ele simplesmente atende às orações que são feitas segundo a vontade dele. E quando nós, na parte B desse versículo, lemos que Jeová concedeu o pedido, então claramente que a oração de Jabez estava de acordo com a vontade de Jeová. Jabez não era orgulhoso. Ele sabia que o nome de Jeová deveria ser glorificado primeiro e depois é que viriam outras coisas. Ele queria que mais pessoas servissem a Jeová e fizessem a vontade dele de todo o coração. Mas agora, qual é a lição que nós podemos aprender? O que é que as nossas orações revelam sobre nós próprios? Será que até hoje nós estamos a dar a devida atenção, o devido valor nas nossas orações? Será que nós estamos a respeitar a Jeová quando oramos? É muito importante, queridos irmãos, que nos preocupemos com a qualidade da nossa oração. Nós não estamos a falar que a oração bem feita ou uma oração com qualidade é aquela que deve demorar muito. Não. Uma oração com qualidade envolve sentimentos corretos, envolve glorificar a soberania de Jeová. É interessante que quando nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, em primeiro lugar, Ele pediu que nós pedíssemos que o reino de Deus viesse. Então isso significa que as nossas orações devem refletir isso, a nossa preocupação para que a vontade de Jeová seja realizada. Se nós fizermos isso, com certeza imitaremos o exemplo de Jabez. Portanto, queridos irmãos, se é que nós não estamos a fazer isso, então a partir de agora vamos dar o devido valor que as orações merecem. Vamos orar a Jeová de todo o coração. Devemos valorizar e apreciar o privilégio da oração. Quando oramos a Jeová, deve ser com respeito, deve ser com cuidado, deve ser com honra, porque nós estamos a falar com o soberano do universo. Se fizermos assim,
nós deixaremos claro que somos pessoas de mentalidade espiritual e que as nossas orações revelam que somos verdadeiros adoradores de Jeová.